Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos, aqui é Mauro Silveira, professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, trazendo mais um Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Neste episódio, vamos conversar sobre o livro Dinâmicas Sociais na Luta por Direitos no Brasil, da professora Ângela Randolfo Paiva. O livro foi lançado pela editora PUC-Rio em coedição com a Palas. Para conversar sobre a obra, estamos recebendo a autora, Ângela Randolfo Paiva. Ângela é professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC-Rio, onde também exerce a função de coordenadora central de cooperação internacional. É doutora em Sociologia pelo IUPERJ. Para participar do nosso podcast, a professora Ângela Paiva convidou o professor Fernando Lima Neto, doutor em Sociologia pela UFRJ e pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris. Ele é professor de Ciência Política no Departamento de Ciências Sociais e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais na PUC-Rio. Professora Ângela, professor Fernando, um prazer enorme recebê-los aqui no nosso Som das Ideias. Vai ser muito bom passar esse tempo com vocês. Imagino que o prazer é muito grande por parte dos nossos ouvintes também, para discutir uma obra tão importante, tanto no passado recente quanto no futuro do nosso país. Bom, Mauro, eu queria agradecer a você, a Tatiana, a equipe, né, que está viabilizando esse podcast, porque eu acho que é importante, né, a gente conversar depois de escrever, né, sobre um livro, né? E eu queria também agradecer muito ao Fernando, né, um parceiro querido do Departamento de Ciências Sociais. Nós juntos organizamos um grupo de pesquisa lá no departamento que se chama GEDRED, Grupo de Estudos de Direitos, Reconhecimento e Desigualdade. Então, é muito bom estarmos aqui falando sobre temas que são tão caros a nós dois, né? Sobre direitos, sobre desigualdade, né? Que faz parte, inclusive, do nosso grupo de estudos. Eu também agradeço a Ângela pelo convite, ao Mauro, à editora PUC-Rio, todos os colegas da editora. Eu acho que é uma iniciativa fantástica, esse podcast, o Som das Ideias, né? Permite a gente ter uma conversa, um formato mais livre para ampliar as nossas interlocuções, né? A produção de conhecimento que a gente faz, aí, alcançar um público talvez aí além dos muros da universidade. Eu acho ótimo que essas novas tecnologias sirvam também para isso, então é um prazer, uma satisfação estar aqui. Eu queria começar, professora Ângela, falando sobre a origem do livro, como ele surgiu. Eu imagino que tenha sido um processo longo de pesquisa. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Tá legal. Mauro, esse livro é um livro, eu costumo dizer que é meu último livro, porque hoje nós somos obrigados a escrever artigos, né? A nossa produção acadêmica passa muito por escrever artigos. Mas esse livro é um livro que traduz muito da minha trajetória acadêmica. Desde a década de 90, eu trabalho com direitos humanos na chave da desigualdade, né? Direitos humanos sempre na dimensão da teoria crítica, né? Mostrando os subtextos da desigualdade da nossa formação social, e sempre no Brasil, né? Então, ao longo desse tempo, foi a ideia de direitos, né, na formação social brasileira, né, na formação desigual brasileira, que sempre acompanhou as minhas pesquisas. Então, eu fiz pesquisa sobre a importância do catolicismo progressista, isso foi, inclusive, a minha tese de doutorado, para a participação, né, em lutas sociais, comparando com o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Também fiz pesquisa sobre a ação afirmativa nas universidades brasileiras, foi um momento muito especial no início da década de 2000, né, quando você tem aí toda uma luta para uma nova chave de inclusão via universidade, né? E também fiz pesquisas sobre relações raciais, né? Então, educação e relações raciais sempre foram meus dois eixos temáticos principais, né? Então, eles estão condensados nesse... É um livro pequeno, né? Porque eu pensei muito nos alunos de graduação, sabe? Eu não vou fazer
um livro cheio de referências bibliográficas, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz os capítulos organizados em décadas, começo na década de 70, para mostrar o início do processo dessas dinâmicas sociais, e acabo na década de 2010, né? Mas sempre pensando nesse eixo dessa construção de uma expansão de direitos, nessa questão de uma expansão da democracia brasileira, dos dilemas da democracia brasileira, e para alunos de graduação. Então, todo o referencial teórico mais pesado eu ponho em notas de rodapé. Então, se alguém quiser ler e quiser ir além, vai para notas de rodapé, que tem ali as indicações de outros textos. Esse formato eu gostei muito, porque eu acho que para alunos, pensando nos alunos de graduação mesmo, né, das universidades, porque ali está mais formatado de uma maneira mais clara, né, como é que é a importância dos direitos, dos conceitos da sociologia para iluminar a compreensão das nossas desigualdades, da nossa formação social. Eu queria complementar que eu acho tão importante essas iniciativas de fazer livros, né, que, de alguma forma, ampliam a discussão sociológica de conceitos que são centrais da disciplina para um público, às vezes, até além, né, do próprio campo da sociologia. Você fazer uma coisa para os alunos de graduação termina sendo alguma coisa que vai, né, repercutir em áreas diferentes. Então, os conceitos que a gente trabalha nas ciências sociais, o conceito de Estado, o conceito de cultura, o conceito de cidadania, né, são conceitos que todo mundo tem uma compreensão imediata do que eles significam, né? Outras áreas, outras disciplinas também produzem definições, trabalhos sobre essas noções, e, claro, nós aqui, nas ciências sociais, trabalhamos dentro de uma perspectiva específica, cidadania, por exemplo. É um tema clássico, né, da sociologia política, que remete à formação dos Estados nacionais, que remete hoje à questão da globalização, a passagem do mundo, a questão da formação do mundo moderno, né, as pessoas que deixam de ser súditos se tornam cidadãos, né, o ideal da igualdade, tudo isso contextualiza ali uma grande discussão conceitual, teórica, que às vezes é muito complicada, abstrata. Então, você trazer esse tipo de discussão para um público maior, mais amplo, eu acho que é uma grande contribuição, né? E falar disso também aqui, numa ferramenta como essa, né? Como um podcast, eu acho que é isso, o sentido é esse, né? Ampliar, né? Para além dos nossos muros, do nosso próprio campo, né? Esse tipo de discussão, de conhecimento, né? Que embora seja permeado por conceitos e tradições teóricas, que às vezes são muito complicadas e especializadas, tem uma repercussão imediata assim, na vida das pessoas. Então, que bom, Ângela, que você tomou essa iniciativa de fazer esse livro com esse perfil, né? Realmente é muito importante democratizar esse conhecimento, né? Agora, a professora Ângela, me permita, se de vez em quando eu tirar o professora, tirar um pouquinho da gravata da nossa conversa. Mauro, tira o professora sempre. Mas você falou sobre eixos temáticos aí que nortearam sua pesquisa. Então, eu gostaria de falar sobre eles. Você falou em direitos e desigualdades, em especial a racial. Uhum. Então, eu gostaria que você trouxesse a importância desse eixo para nós. Tá bom. Aí, só deixando claro que a qualquer momento, Fernando também está livre para intervir nessa conversa. O Maurício, aliás, está uma delícia conversar aqui sobre isso, né? Porque fica de uma maneira mais informal e a gente vai trazendo as ideias, né? O que eu queria falar sobre a questão dos direitos, eu comecei desde lá do doutorado a falar em direitos, né? Direitos humanos e nesse contexto nosso autoritário e conservador brasileiro, né? Essa, inclusive, foi a minha dissertação de mestrado, né? Aí, quando eu fui fazer minha tese de doutorado, foi bem interessante, porque eu ainda sobre direitos humanos, e eu queria fazer uma relação sobre a esfera religiosa, né? Como é que a esfera religiosa podia ser emancipadora para grupos sociais que estavam excluídos da sociedade mais ampla, né? Então, eu analisei o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, porque os negros nos Estados Unidos
era a época do apartheid, né? Quando começou o movimento dos direitos civis, você tinha uma segregação, racial explícita, né? Os negros não podiam entrar nos lugares dos brancos, né? Não podiam sentar, né, em restaurantes de brancos. E aqui no Brasil, eu sempre tive muito interesse na igreja progressista, né? Na ação católica, lá da década de 50, final da década de 50, início da década de 60, que foi fantástica, e foi o embrião para a teologia da libertação na década seguinte, né? Então, são duas igrejas, né? A Igreja Batista, no sul dos Estados Unidos, e a Igreja Católica Progressista, que, na sua dimensão da ação católica, da teologia da libertação. Dom Helder Câmara era o presidente da CNBB, então era uma igreja que era estava alavancando, né, inclusive a denúncia da desigualdade brasileira na década de 50. Né? Então, esses dois eixos foram muito importantes para eu avançar na discussão sobre religião e política, né? Que sempre foi um eixo muito importante. Mas aí, o que eu vi? Né? O que eu vi? Que tinha uma questão racial que não era apenas embutida na nossa desigualdade social. Né? Na década de 40, 50, você tinha uma ideologia da democracia racial no Brasil muito forte, né? Que se acreditava que todos os nossos males sobre raça, sobre etnia, seriam minimizados, seriam consertados com o nosso crescimento econômico. Então, quer dizer, naquela época, dizia-se, não, o Brasil não é um país de desigualdade racial, a nossa desigualdade é social. Né? Então, isso foi uma grande ideologia, porque até os próprios negros, né, num processo de muita miscigenação que o Brasil teve, acreditavam nisso. Por isso que eu chamo até de ideologia da democracia racial, porque era compartilhada por segmentos variados da sociedade. Né? Então, eu vi a partir da década de 70, a partir da década de 90, quando eu começo a estudar os movimentos sociais, eu vi a importância, né, da subjetivação, da construção de uma nova subjetividade negra, que foi fundamental para denunciar esse padrão de democracia racial. Né? Então, o movimento negro unificado, no final da década de 70, ele foi muito importante, porque ele vem denunciar a desigualdade educacional no Brasil, né? Os negros, em sua grande maioria, eram analfabetos, e vem denunciar essa ideologia da democracia racial e pedindo maior justiça. Né? Então, você tem aí os movimentos negros que surgem e são consolidados em 1978, né? Temos aí uma data muito importante, o Dia da Consciência Negra, né? Foi consolidado em 1978 como o movimento negro unificado. Vários movimentos fizeram um consenso em torno das pautas do que queriam nortear as políticas na década seguinte. Por isso que eu começo na década de 70, finalzinho da década de 70. Né? Eu faço um caminho de décadas para mostrar esse processo de construção de cidadania e de movimentos sociais, que depois até eu chamo de dinâmicas sociais, porque vão além dos movimentos sociais. Né? Você tem dinâmicas sociais na esfera pública, você tem dinâmicas sociais na sociedade civil, novos partidos políticos que surgem na década de 80, né? E no final da década de 70, você tem ali uma gênese do que vai acontecer na década de 80, que vai explodir na década de 80 e se consolidar na Constituição de 88. Né? Você tem um novo sindicalismo, né? Que com as figuras, o Lula é uma figura que surge nessa época, né? As greves do ABC. Você tem movimentos pela anistia e depois a volta dos exilados em 79. Ou seja, é um momento muito importante para essa abertura, esse pedido de abertura, né? Ou seja, a sociedade civil organizada
na OAB, na ABI, estava pedindo chega de repressão, né? Chega de tortura, chega de exclusão. Então, eu acho que a historicidade é muito importante, sabe? Depois eu posso até voltar sobre isso, que a gente confunde um pouco os movimentos históricos, né? Eu acho que na década de 70 era o que estava sendo gestado, né? Para a importância da sociedade civil contestando um Estado autoritário, um Estado repressor, né? Fernando, você quer acrescentar algo? Eu quero acrescentar que, de fato, esse contexto que a Ângela está falando aqui, final do século XX, último quarto do século XX, é um contexto, de fato, crucial, né, fundamental para o ressurgimento da própria ideia de sociedade civil, né, como um vetor de desenvolvimento social. Se a gente pegar, por exemplo, na economia política, até então, até aquele momento ali das grandes transformações geopolíticas com a queda do muro, a ideia de desenvolvimento ela passava, sobretudo, por dois vetores, né, dois atores, o Estado ou o mercado. E aí você tem esse contexto aí mundial, né, onde a ideia de sociedade civil aparece, né, complementando aquilo que até então era um dualismo, né, desenvolvimento, competência ora do Estado, ora do mercado, e a sociedade civil aparece como um ator também relevante, né, nessa discussão. Então, dentro desse contexto, no Brasil, a gente tem aí a formação, né, dessa agenda democrática, né, no período de transição, que até hoje repercute, né, na nossa democracia, né? Então, acho que é realmente importante começar as coisas dessa forma, né, contextualizando o processo histórico, tanto no nível, digamos, mais local, né, no caso aqui da nossa realidade nacional, como também nesse contexto global aí de transformações nas relações entre Estado, mercado e sociedade, lá no final do século XX e hoje ainda em curso. Eu quero acrescentar uma coisa, Mauro, se me permite. Quando eu estou falando da década, né, do final dessa década de 70, início da década de 80, né, no livro eu dou muita ênfase à questão da desigualdade racial e da desigualdade educacional, né? A gente tem um legado da nossa história republicana e depois da ditadura militar de 21 anos, né, um legado o que eu chamo no livro de um apartheid educacional, né, que foi construído de uma maneira perversa, mas insidiosa, né, porque você tem uma escola pública que vai se tornando cada vez mais uma escola pública do pobre, a partir da década de 70. É importante a gente registrar o processo de migração interna que aconteceu no Brasil, né? Levas de pessoas chegam do Nordeste, do Norte, e vão pedir educação, vão pedir saúde, e isso vai aumentar enormemente as nossas favelas na década de 70 e década de 80. Né? E a educação ela sofre essa pressão. Na década de 70, nós tivemos um momento, na ditadura militar, né? Tivemos um momento muito impressionante, que o que se fez em 71, 72, foram formados 3 turnos na educação pública brasileira. Então, você imagina o que é você ter uma escola em que o aluno fica 3 a 4 horas na escola, né, em que o professor finge que dá aula e os alunos fingem que aprendem. Né? Então, você tem, a partir da década de 70, principalmente, isso começa no final da década de 60, uma passagem progressiva da classe média, das classes médias das cidades para a escola particular. Né? Então, tem estudos sobre essa passagem que vai chamar a escola do pobre, vai chamar a escola pública de escola do pobre. Ou seja, há uma concentração de setores de classe popular na escola pública, e a escola pública deixa de ser a escola republicana.
né? Porque antes era uma escola republicana, porque atendia setores populares e classe média, na década de 50, início da década de 60. Por quê? Porque a população estava toda no campo ainda, né? Então, é um movimento muito importante para entender a progressiva precariedade da educação brasileira na década de 70. Né? Então, essa escola do pobre é também uma escola do negro, né? Porque você tem os pobres no Brasil, né? 70%, isso o IBGE que diz, né? 70% dos pobres são negros. Né? Depois a gente pode voltar para falar sobre isso também. Você falou sobre demandas, e isso faz parte do segundo dos eixos que você traz para a discussão, né? Você fala que existe uma importância grande das demandas sociais, né, em relação à redemocratização, em relação à Constituição. Então, eu gostaria que vocês desenvolvessem um pouco também esse eixo. Tá. Foi ótima a sua pergunta, Mauro, porque é uma continuidade do que eu estava falando. Né? Na década de 80, você tem, então, uma formação de vários movimentos sociais. Né? Você tem uma formação dos movimentos negros, do movimento de sem terra, que isso foi uma novidade. Né? Os movimentos de sem terra começam a ocupar fazendas improdutivas, denunciando o dilema, né? O dilema dos trabalhadores rurais do Brasil, né? Que eles não queriam ir para a cidade para engrossar as favelas, eles queriam produzir no campo, mas o campo estava todo dividido em grandes latifúndios e muitos deles improdutivos. Né? Então, alguns movimentos são marcos decisivos para a gente entender essas dinâmicas, né? Esses movimentos que vão surgir com muita força na década de 80. Né? Então, são demandas específicas. Né? Você tem demandas do movimento, aí passa a ser os sem terra, né? Aqueles boia-frias das décadas anteriores, eles assumem uma identidade coletiva, né? Eles passam a ser os sem terra, né? Então assumem uma identidade coletiva e assumem todo o protagonismo de um movimento social, né? Com repertórios, com demandas, né? com uma demanda direta para o Estado para fazer essa democratização das terras improdutivas no país, né? Então são movimentos que vêm para demandar e denunciar a questão da desigualdade no Brasil e cobrar isso na Constituinte, que foi formada em 1987, né? e que vai se consolidar na Constituição de 88. A Constituinte foi muito importante, porque vários grupos da sociedade civil, ONGs, né? ONGs de meio ambiente que estavam sendo formadas ali, movimentos negros, movimentos urbanos, movimentos indígenas, né? Movimentos da terra, movimentos negros feministas. Foi uma década muito interessante, porque as pautas foram se multiplicando. Né? A gente costuma associar a década de 80, os economistas dizem, né, que é uma década perdida, né? Para as dinâmicas sociais no Brasil, foi uma década muito importante, porque você teve aí demandas reprimidas por 21 anos de ditadura militar e que vão demandar essa redemocratização que está, pelo menos, em princípios, né, lá na nossa Constituição de 88. Talvez até o movimento das diretas possa sintetizar toda essa movimentação. Essa indignação, né? Havia uma indignação com a desigualdade, né? com a falta de direitos. Né? É interessante porque eu estava falando justamente de como, na sociologia, a gente discute conceitos que são discutidos em outras áreas, que fazem parte do vocabulário comum das pessoas, mas a gente faz isso dentro de uma perspectiva, né, específica, né, do nosso campo, e que implica, claro, sempre o processo histórico. Né? Então, é fantástico, porque o livro traça, né, de uma forma panorâmica todas essas transformações
que foram associadas à ideia de direitos de cidadania, porque esse é um processo histórico, né? Cidadania, Estado, qualquer conceito na nossa área, um processo histórico, ele nunca vai se apresentar como uma forma plena, né? Definitiva, acabada. Ele está sempre sujeito às transformações. Então, você fazer esse percurso, né, de como esses temas, educação, saúde, trabalho, terra, raça, gênero, meio ambiente, né, como essas agendas vão se ampliando, as formas, os repertórios e as formas de mobilização vão se transformando também, né, pessoas que fazem, reivindicam direitos de, sei lá, direito dos animais, ou consumo, né? Você consumir produtos locais, o vegetarianismo, né? As formas como essas mobilizações e demandas de reconhecimento e de acesso a direitos vão se transformando no curso do tempo. Então, cada período histórico tem a sua própria, né, concepção, digamos, do que seja a cidadania. Eu acho muito legal o livro propor essa discussão, esse contexto lá do capítulo 3, que entra no capítulo 4, das novas formas de participação, é uma coisa que particularmente me interessa muito, né? Eu sempre lembro de, quando eu estava fazendo minha tese de doutorado sobre ONGs, entrevistei muitos ativistas de ONGs, né? E muitas vezes jovens, né? De grandes ONGs, e uma coisa que me chamou a atenção era justamente que sempre que eu perguntava uma frase que apareceu recorrente na pesquisa, sempre perguntava para uma jovem liderança de ONG, por que você resolveu trabalhar na ONG, vir para a ONG? Pessoas diferentes diziam a mesma coisa, assim, para fazer alguma coisa. O que quer dizer para fazer alguma coisa? Um jovem, uma jovem idealista no século XXI que queira fazer alguma coisa, né? Quer fazer alguma coisa, passa essa ideia de romper com o ostracismo, né? Com a apatia, com esse sentimento de formiguinha e dar algum tipo de contribuição substantiva na política, mas fazer alguma coisa hoje no século XXI e fazer alguma coisa, né, para um jovem idealista no final do século XX envolvia outras questões, né? Eu, quando estava fazendo faculdade, ou mesmo na escola com militância estudantil, né, os jovens procuravam, a primeira coisa era se filiar a um partido político, né, para dar algum tipo de contribuição substantiva, para fazer alguma coisa. Hoje os jovens estão afirmando ali outros canais de ativismo, né, fora das instituições de representação, o que, por um lado, é bom, né, porque amplia, né, essas agendas, essas formas de mobilização em ONGs, coletivos, movimentos sociais, mas, por outro lado, claro, traz também um perigo, né, afinal, a gente tem que preservar as nossas instituições de representação, partido político, sindicato, né, são fundamentais em qualquer democracia. Então, acho que é muito rico propor isso em um livro, né, que acho que também o resultado de um trabalho de muitos anos que a Ângela vem fazendo em áreas diferentes, e poder compilar tudo isso, né, em torno de uma mesma narrativa, né, eu acho que é muito rico e abre muitas questões, como a gente está vendo aqui. Então, vamos prosseguir nessas questões, né, Ângela, em cima de outro eixo outro eixo pesquisado por você, que é a questão dessa ampliação, de uma fruição da cidadania, né? Os desafios que essa ampliação enfrenta. Então, eu gostaria que vocês discorressem um pouco também sobre essa preocupação. Bom, eu estava falando, né, que há uma desigualdade estrutural na formação social brasileira, né? O pobre ele não era contemplado, né? O pobre era invisibilizado, né? Hoje, com a pandemia, é curioso, né, que as pessoas todas estão falando, nossa, a desigualdade social brasileira, né? Um ministro da Economia aí falou, nossa, tem bilhões de invisíveis, como se ele tivesse descoberto agora, né, que tem milhões de invisíveis. Isso faz parte da nossa formação social, que é muito excludente, né? E é preciso lembrar que o Brasil, a nossa história republicana, a partir de 30, né? Porque antes de 30 era uma história de grande poder das elites de São Paulo e de Minas, né? Então, a nossa história republicana foi feita para a cidade, né? A gente, quando Getúlio cria os ministérios, né? cria os direitos do trabalhador, ele estava falando do trabalhador urbano, o trabalhador que tinha carteira de trabalho assinada. Isso numa época em que a industrialização estava apenas começando, né? Então, grande parte da nossa população
não estava contemplada nesse projeto de modernização que veio a partir da década de 30, certo? Então, você tem uma autora que eu gosto muito, a Vera da Silva Teles, que ela vai analisar essa dimensão corporativa do Estado, né? Quando você tem trabalhadores que têm acesso aos direitos, né? Quando você tem uma carteira assinada, você tem direito a férias, isso tudo foi feito pelo Getúlio, lá atrás, né? Então, você tem direito a férias, você tem direito a uma aposentadoria, qualquer que seja, mas você tem naquela época, uma parte muito expressiva da população brasileira estava no campo. Então, é o que a Vera Teles chama do pobre incivil. Ele não pertencia a essa sociedade que se organizava, né? Ele estava à margem dessa sociedade. Então, o que a gente vê com muita força na década de 90, né? Já falei um pouco da década de 80, na década de 90, com a nova Constituição, com o protagonismo, né, de movimentos sociais, de partidos políticos, né? Você tem aí partidos políticos se consolidando, e o PT é um partido que vai ter muita força, né, nessas políticas de base. Basta ver lá no final da década de 80 início da década de 90, a criação, né, do orçamento participativo lá em Porto Alegre, que foi uma grande invenção lá do PT, né, da prefeitura do PT, com Tarso Genro, e primeiro com Olívio Dutra, depois com Tarso Genro. De qualquer maneira, é uma década que há uma expansão, um pedido de expansão da fruição real dos direitos. Aí eu estou falando da dimensão, de uma dimensão substantiva dos direitos, porque nossos direitos estão lá na Constituição desde sempre, né? Desde a primeira Constituição republicana no final do século XIX. Tá? Qual é a grande frase que vem de inspiração da Constituição francesa? Todos são livres e iguais perante a lei. Isso está em todas as constituições. Então, é uma promessa muito falsa, né? Porque havia um aspecto formal na Constituição, né? Era formalista, né? Não, está lá, todos são livres e iguais. Mas na percepção da teoria crítica, não adianta você falar dessa dimensão formal, você tem que falar da dimensão substantiva, né? Quem é que realmente pode fruir dos direitos de cidadania? Essa foi a grande questão da década de 90. Né? Quer dizer, você tem um pedido de expansão da escola pública, um pedido de expansão de maior tempo de ensino, né, para as escolas públicas, você tem um pedido de novos movimentos sociais, você tem o movimento Sem Terra, que está consolidado, né? Você tem o movimento dos sem-teto, que chegam na década de 90, mostrando a desigualdade do direito à cidade, né, nos grandes centros urbanos. Você tem os movimentos negros, a população indígena, movimentos de mulheres, né, movimentos ambientalistas que vêm com muita força mostrando a depredação, né, e naquele conceito novo que surge na década de 80, que é a questão da sustentabilidade, né? Então, são movimentos que vão criar muita tensão na esfera pública, né? Você tem uma cidadania que agora pode ser produzida, né? Produzida no sentido de produção de movimentos sociais a partir de baixo para cima, né? Quer dizer, você tem grupos, né, que se reúnem em torno de identidades específicas, certo? Porque eu não estou dizendo aqui, fazendo um parênteses, eu não estou defendendo aqui políticas de identidade, que hoje está muito forçado isso, e é muito ruim a crítica que se faz às políticas de identidade, né? É preciso política de identidade num país tão desigual como o nosso. Então, é preciso política de identidade da população indígena, da população negra, de mulheres, né, de LGBT. Tudo isso é importante, mas não excludente, né? Quer dizer, essa é uma questão que eu trato nesse capítulo 3, é a questão da dimensão
da política de reconhecimento com a redistribuição, né? Não é um ou outro. Então, você tem que tratar dos direitos substantivos contemplando grupos diferentes. Então, não é ou igualdade ou diferença, não. É diferença dentro de um projeto igualitário, que é a grande promessa lá desde a Constituição Francesa, né? e da Constituição Americana, né? Quer dizer, você tem ali uma promessa difícil de ser cumprida, né, no mundo ocidental, de todos serem livres e iguais. Mas essa década de 90, ela vai produzir efeitos concretos, né? Eu quero sinalizar ainda no governo Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique ele vai criar a Secretaria de Direitos Humanos. Essa Secretaria de Direitos Humanos foi super importante, porque aí eu trago para o que eu trato ali dos movimentos negros, né? Havia uma interlocução de grupos de movimentos negros com a Secretaria de Direitos Humanos, pedindo maior participação, né, nos órgãos do governo. Então, e principalmente também nos governos estaduais. Lembrando que os governos estaduais, nós tivemos no Rio e São Paulo governos muito porosos a ideia na década de 80, né? Eu estou falando do Franco Montoro e estou falando do Leonel Brizola, são governos que foram muito mais porosos a questões que estavam sendo levantadas pelos movimentos sociais específicos, né? Então, a partir da década de 90, né, você tem toda uma expansão dos direitos que é sempre muito lenta e muito tensa, porque grupos conservadores, né? Podemos pensar aqui que o Brasil, a partir da Constituição de 88, virou um país onde tudo acontece de uma maneira feliz. Não, ao contrário, nós, na década de 90, tivemos uma reação muito forte de grupos conservadores. Basta lembrar as chacinas, né? Até hoje, a violência policial, são indícios, né? São indícios de que há um outro mindset, como é que eu digo isso? Uma outra visão de mundo, né? Uma outra visão de mundo que também está ali norteando o projeto de nação. Hoje fica muito claro isso, né? Olha, nós estamos, infelizmente, chegando ao fim do nosso tempo e eu acredito que a nossa conversa tenha sido muito boa, tão boa porque a gente não sente o tempo passar, então eu tenho que ficar controlando esse tempo, essa missão chatíssima, mas eu queria dedicar esse tempinho final a vocês dois, a Ângela e ao Fernando, para que vocês possam fazer algumas considerações sobre o livro e sobre os temas. Naturalmente, são temas sempre tão presentes à vida e à constante luta do Brasil. Olha, eu queria falar um pouco também, só rapidinho, né? Eu tenho alguns minutos. Eu queria falar da importância que foi, a partir de 2003, né, uma nova cultura política que se instala no país, que o governo Lula ele vai trazer várias instâncias de maior participação nas agências do Estado, né? Ele cria muitos conselhos. Aliás, os conselhos foram todos esvaziados quando o Temer lá atrás e o Bolsonaro agora assumiu, né? Você tinha vários conselhos de juventude, de mulher, de igualdade racial, de direito à cidade, de direito à terra, ou seja, havia uma abertura do Estado para essas dinâmicas sociais que eu falo no livro, né? E você tem também, agora, só para fechar, né, que eu termino o livro fazendo um breve relato do que aconteceu a partir de 2016, né, quando você teve o impeachment da Dilma, né, e você teve um golpe parlamentar, né, porque você tem um vice-presidente, que era o vice-presidente da Dilma, com o presidente do Congresso, né, o Eduardo Cunha. Eles vão ali orquestrar
uma reação que vinha das ruas, né? A gente não vai dar tempo aqui de falar de 2013, eu acho que era importante. De 2013, não vai dar tempo de falar de junho de 2013, a partir de 2014, 2015, as pessoas foram para as ruas, né? Grandes mobilizações, né? E grandes orquestrações com movimentos sociais. Não vai dar tempo de falar isso, mas nós temos um desfecho infeliz, né? Em 2018, né? Quando você tem uma rejeição a um partido político que tem problemas de corrupção, né? Aí a política perigosamente passa a ser a política não presta, né? É tudo igual, né? Quer dizer, essa coisa, não, a política é tudo igual, é um perigo, porque aí você elege um salvador da pátria, né? Então, quando você elege um salvador da pátria, você está esvaziando a capacidade política de você fazer pela política as mudanças sociais, as mudanças culturais. Não falei de cultura, nem vai dar tempo, mas as mudanças culturais que estão implícitas em todos esses pedidos por maior fruição na esfera pública. Só lembrando, Ângela, antes do Fernando também concluir a parte dele, é que isso que não deu tempo de falar, mas está lá no livro, e as pessoas... Está lá no livro. Eu tenho certeza que quem estiver ouvindo vai imediatamente procurar o livro e vai ter todo esse processo de pesquisa, de análise fechadinho. Tá? Isso, está lá no livro, isso mesmo. Tem vários detalhes que não dá tempo de falar aqui. Fernando. Então, eu queria encerrar fazendo uma rápida menção à Constituição, né, que vocês falaram aqui, de 88, uma Constituição que, do ponto de vista formal, é bastante progressista, né? Não por acaso foi apelidada de Constituição Cidadã, e que, dentre outras coisas, consegue catalisar, atualizar debates da teoria política democrática que são sofisticadíssimos e ainda hoje atuais, como, por exemplo, a relação entre representação e participação. Né? A Constituição começa, né, o parágrafo único do primeiro artigo, todo o poder emana do povo, ou seja, uma democracia, que o exerce mediante os seus representantes eleitos, ou seja, uma democracia representativa, moderna, né? E aí vem uma vírgula, mas todo o poder emana do povo, que o exerce mediante seus representantes eleitos, vírgula, ou diretamente nos termos definidos por essa Constituição. Então, a Constituição estabelece mecanismos, instituições de participação, como orçamento participativo, plebiscito, referendo, ouvidoria, os conselhos de gestão de política pública, né, que, naquele contexto inicial, promoveram enorme expectativa com relação ao futuro e ao potencial de enraizamento da democracia no Brasil. Hoje em dia, né, passadas décadas daquele contexto originário, esse otimismo generalizado tem cedido mais espaço a um revisionismo histórico, a uma análise crítica do quanto desse potencial de fato se efetivou, né, do quanto a gente precisa ainda buscar para ampliar, né, essa conquista que é a democracia, esse aprendizado, entender que, por mais que mudem as instituições a gente muda como uma caneta, de uma hora para outra. Né? Agora, os valores, a cultura política, né, são coisas que se transformam de forma mais lenta e mais gradual. Então, acho que são dois momentos importantes, né, que estão contemplados na discussão do livro. A Constituição de 88, como parte dessa reforma, dessa mudança institucional, e as manifestações de 2013, né, como parte de uma mudança mais no âmbito da cultura política, dos valores. E eu acho que o nosso processo histórico, né, a democracia, como a nossa democracia como processo histórico, está ali, de fato, com todos os reversos, as limitações, as ameaças. A gente segue aí o nosso trilho, né? E eu espero que de forma consistente, né, segura. Então, agradecer a Ângela pelo convite, pelo livro, a vocês da Editora PUC por essa iniciativa fantástica, né, de promover essa conversa mais livre, né, que a gente pode ali superar os muros dos nossos campos acadêmicos. Então, muito bom participar aqui com vocês. Eu também queria parabenizar a editora, né? Foi ótima conversa, Mauro, muito bom estar aqui conversando sobre um livro que foi escrito, né, com muita observação da teoria e de pesquisas de campo, né?
Então, eu queria parabenizar muito a editora da PUC pela essa iniciativa, né? Agradecer a você, ao Felipe e a Tatiana, da editora, né? Que foram muito importantes nesse processo, né? De publicação do livro, na revisão que a Tatiana fez, né? Então, é muito bom trabalhar com a editora da PUC. E a editora PUC-Rio agradece demais a participação de sua autora, Ângela Randolph Paiva, autora do livro Dinâmicas Sociais na Luta por Direitos no Brasil. Agradecemos muito também a participação do professor Fernando Lima Neto, convidado especial da professora Ângela para participar dessa nossa conversa. E todos nós aguardamos vocês para uma próxima edição, um próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.